Muito bom dia, então, segundo ano do ensino médio. Bom retorno da semana de recesso que vocês tiveram. Bem-vindos ao segundo semestre, certo? E até o final do primeiro semestre nós estávamos trabalhando com trigonometria nos triângulos, tanto no triângulo retângulo como no triângulo qualquer, certo? A partir de agora, desse segundo semestre, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a trigonometria na circunferência. E a primeira parte que nós vamos estudar sobre a trigonometria na circunferência seria a ideia dos arcos de circunferência e ângulos de circunferência, ângulos inscritos nessa circunferência, certo? Então, o que a circunferência tem a ver com a ideia de trigonometria? A relação do ciclo trigonométrico com o plano cartesiano é o que nos dá a principal ideia de onde surgiram os valores do seno, do cosseno e da tangente de todos os ângulos que nós conhecemos. Para entender um pouquinho melhor disso, nós vamos então começar a trabalhar com a ideia de arcos e ângulos de circunferência, ou arcos e ângulos trigonométricos. O que é um arco de circunferência? Vamos imaginar essa circunferência aqui, que ela tem um centro, O, certo? Um ponto A marcado na extremidade aqui e um ponto B marcado na extremidade aqui. Nós podemos observar que tem uma parte da circunferência mais curta entre A e B destacada de azul e uma parte da circunferência entre o ponto A e B maior marcado de rosa. Cada uma dessas partes é um arco de circunferência. Então, de modo geral, nós podemos dizer que um arco de circunferência é uma parte da circunferência compreendida entre dois pontos localizados sobre a sua extremidade. Normalmente, nós indicamos o arco de circunferência colocando as letras que indicam os pontos e em cima dessas letras nós colocamos um semicírculo, como forma de indicar que aquilo indica, então, o arco de circunferência. O que seria mesmo um arco de circunferência? A parte de uma circunferência compreendida entre dois pontos de sua extremidade, certo? Isso é o conceito de arco. E um arco de circunferência, ele pode ser medido como qualquer outro instrumento de medida qualquer, certo? Então, normalmente nós utilizamos 3 unidades de medidas para arcos de circunferência. Uma delas é o grau, né, que corresponde à divisão da circunferência em 360 partes iguais, baseado principalmente no modelo do heliocentrismo, que dizia que a Terra dava uma volta em torno do Sol em um ano, e aí um mês matemático 30 dias, um ano 12 meses, 30 vezes 12, 360 partes. Cada parte correspondia, então, a um dia. Então, essa é a ideia principal do grau. A outra unidade é a unidade do radiano, que corresponde ao arco que mede exatamente igual à medida do raio da circunferência. Se nós pegarmos aqui, ó, em centímetros, essa distância do ponto A até o B é igual à distância em centímetros dessa distância do ponto O até o ponto P, que é o raio. Por isso é chamado de radiano. E também tem uma terceira unidade de medida que nós chamamos de grado. A medida do grado, ela é muito parecida com a medida do grau, certo? Só que ela é a divisão da circunferência em 400 partes iguais. Para trabalhar com arcos e ângulos trigonométricos, nós vamos utilizar principalmente o grau e o radiano, certo? Nós costumamos dizer que meia circunferência corresponde a 1π radiano, porque a circunferência inteira corresponde a 2π, certo? Então, de modo geral, quando nós vamos fazer a transformação dessas unidades, nós vamos dizer que 180 graus vai ser igual a 1π radiano.
E para a gente entender um pouquinho dessas transformações entre as unidades de medidas de arcos, eu coloquei aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu coloquei assim: escreva em radiano os arcos de 36 graus, 60 graus e 135 graus. Como eu já falei, meia circunferência 180 graus equivale a π radiano. Então, eu posso estabelecer pela regra de 3 que 36 graus equivale a x. Multiplicando os meios pelos extremos, 36 vezes π, 36π, dividido por 180. Para mim não trabalhar com esses valores na forma decimal, eu preciso simplificar essa fração aqui, certo? Então, eu vou simplificar o 36 e o 180 pelo próprio 36, porque eu sei que o 36 é múltiplo de 180. Então, 36 dividido por 36 vai dar 1π, ou simplesmente π, e 180 dividido por 36 vai dar 5. Então, 36 graus escrito em radiano é igual a π sobre 5 rad. A segunda unidade que eu vou transformar é a unidade de 60 graus. Então, partindo do mesmo pressuposto que 180 graus é igual a 1π radiano, 60 graus vai ser igual a x. Multiplicando os meios pelos extremos pela regra de 3, 60 vezes π, 60π. 180 vezes x, passo dividido 180. Primeiro, 60 terminou em 0, 180 terminou em 0. Posso cancelar esse 0 porque é simplificar por 10. Sobra 6π sobre 18. Os 6 e o 18 aparecem juntos na tabuada de 3. Então, ou na tabuada de 6. Então, 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. Ou seja, 60 graus é igual a π sobre 3 radiano. Vocês viram que aqui eu cancelei o 0 do 60 e do 180. Por que aqui eu não pude cancelar o 0? Porque aqui o 36 não terminava em 0. Eu só posso fazer essa técnica de cancelar o 0 quando tanto o numerador como o denominador terminarem em 0. E para transformar os 135 graus em radiano, eu vou utilizar a mesma ideia. 180 é igual a π, 135 é igual a x. Então, 135 vezes π, 135π, dividido por 180. O que vai acontecer aqui? Nós podemos observar o seguinte, que 1 mais 3 mais 5 vai dar 9. 1 mais 8 mais 0 vai dar 9. Então, tanto o 135 como o 180, eles são múltiplos de 9, certo? Dividindo 135 por 9, eu obtenho 15. Dividindo 180 por 9, eu obtenho 20. 15 e 20 aparecem juntos na tabuada de 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Entre o 3 e o 4 não existe mais nenhum múltiplo comum. Nesse caso, 135 graus é igual a 3π sobre 4 radiano. Nesse segundo exemplo, nós vamos fazer o processo contrário agora. Nós vamos escrever em graus os arcos que estão em rad. O último que nós tínhamos lá era 3π sobre 4 radiano. O que eu vou lembrar aqui? Eu vou lembrar que esse π vale quanto? 180 graus. Então, se eu tenho 3 vezes π, é o mesmo que eu ter 3 vezes 180 graus. Então, eu vou fazer a transformação. 3 vezes 180 sobre 4. Multiplicando 3 por 180, 540. 540 dividido por 4, 135 graus. O mesmo que nós tínhamos lá anteriormente, 135 graus igual a 3π sobre 4. E aí eu tenho também 5π sobre 6. Troco o π por 180, 5 vezes 180, 900. 900 dividido por 6, 150 graus. Isso quer dizer que 5π sobre 6 é igual a 150 graus. E para transformar o 4π sobre 9 rad em graus, eu vou trocar o π por 180 e vou ter 4 vezes 180, que dá 720. Esse 720 dividido por 9 vai dar 80. Então, 4π sobre 9 rad é o mesmo que 80 graus. Para finalizar essa parte, então, de arcos e ângulos, por exemplo, eu quero saber qual é o comprimento em centímetro de um arco AB, por exemplo, que está inscrito numa circunferência que tem um ângulo qualquer. Aí eu coloquei como exemplo.
Calcular em centímetros o comprimento do arco de uma circunferência de raio igual a 15. Então, esse raio aqui mede 15 centímetros. E o ângulo central, esse alfa aqui, mede 45 graus. Para a gente fazer esse cálculo, nós temos essa formulazinha. O arco é dado por 2 vezes π vezes 0, que é o comprimento da circunferência, vezes o ângulo central dividido por 360, que é a circunferência toda. Então, 2 vezes π vezes 15, que é o comprimento do raio, vezes 45, que é o comprimento do ângulo. 2 vezes 15 vezes 45 dá 1.350. Vezes π. Vejam que aqui eu estou trabalhando o comprimento em centímetros. Então, esse π vai valer 3,14. O π geométrico sempre 3,14 e o π trigonométrico sempre 180 graus. Então, 1.350 vezes π, que é o 3,14, 4.239, dividido por 360, aproximadamente 11,8 centímetros. Então, esse arco do ponto A até o ponto B aqui mede aproximadamente 11,8 centímetros. Semana, né? Seria essa parte. Assistam ao vídeo. Deem uma estudada no livro no primeiro capítulo, resolvam os exercícios, tá? Tirem as dúvidas que vocês tiverem pelo WhatsApp, pode ser, né? Chamem no privado, estarei atendendo a todos vocês. Um forte abraço e tudo de bom.